capítulo 5. Evangelho segundo Mateus, capítulo 5. Nós vamos continuar a estudar este discurso daquele que é o maior de todos os pregadores. Há 2 semanas atrás, nós ouvimos uma pregação onde Jesus dizia que bem-aventurados são os humildes de espírito. Bem-aventurados são os pobres de espírito. É aquele que se aproxima de Deus consciente da sua falência espiritual. O pobre de espírito é aquele que chega diante de um Deus tão grande e reconhece a sua pequenez, a sua falta de recursos espirituais, que reconhece diante de Deus as suas fraquezas, as suas limitações, e ao se deparar com um Deus tão grande e sublime, e contemplando as suas misérias, o manso, ou melhor, o pobre, o humilde de espírito, ele não tem outro recurso a não ser se agarrar ao seu Senhor. Então Jesus vai dizer que bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E na semana passada nós ouvimos uma mensagem onde Jesus diz que bem-aventurados são os que choram, porque eles serão consolados. E quando Jesus diz bem-aventurados são os que choram, Jesus está falando que bem-sucedidos, felizes são aqueles que se lamentam por causa dos seus pecados. Aqueles que se entristecem, que sentem um pesar, uma profunda dor, quando pecam, quando falham, quando desagradam a Deus. E cada uma das bem-aventuranças direciona para outra. Ou seja, a pessoa não pode chorar pelos seus pecados, não pode se lamentar pelos seus pecados, se ela não for humilde de espírito. Nós vamos ver um texto onde Jesus diz: bem-aventurados os mansos. Ele está fazendo menção ao Salmo 37, versículo 11, que está escrito que os mansos herdarão a terra. Agora, não tem como ser manso sem chorar pelos seus pecados, você vai entender o porquê. Não tem como ser manso sem reconhecer a sua condição espiritual diante de Deus. Então, é importante nós lembrarmos que tudo que Jesus fala nas 8 bem-aventuranças tem a finalidade de preparar os seus ouvintes para o assunto que ele vai tratar em seguida. Porque é no Sermão do Monte que Jesus fala de adultério, é no Sermão do Monte que Jesus fala de divórcio, é no Sermão do Monte que Jesus fala sobre ajuntar tesouros na terra, julgar o próximo, e tantos outros assuntos que praticamente não se falam na igreja. Então, qual é a ideia dele? Preparar o coração dos seus ouvintes, para que eles entendam que não tem como se relacionar com Deus sem cumprir o que ele está ensinando aqui. Então, este Sermão do Monte vai servir como a base doutrinária, aquele conjunto de princípios que vão basear a fé cristã, e que isso não é fruto da ação do homem, e sim da atuação do Espírito Santo. Ninguém pode ser humilde de espírito sem a ação do Espírito Santo. Ninguém chora pelos seus pecados sem a ação do Espírito Santo, pois é o Espírito Santo que convence o homem dos seus pecados. E também ninguém pode ser manso sem a influência do Espírito Santo. Você precisa entender que todas essas bem-aventuranças que Jesus ele menciona, ele fala de uma natureza espiritual e não natural. O Sermão do Monte é pregado para os discípulos, para aqueles que estavam caminhando com Jesus. O Sermão do Monte não é para ser praticado ou vivido por aquele que não conhece a Cristo.
Então, hoje nós vamos fazer a leitura do versículo de número 5. Vamos lá? Mateus capítulo 5, versículo 5 está escrito assim: Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Amém? Curva a sua cabeça, feche os teus olhos, por favor. Pai, nós te louvamos mais uma vez e te exaltamos pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos aqui na tua casa, e agora nós vamos ouvir a tua palavra, Senhor. E mais uma vez eu coloco a minha vida nas tuas mãos e peço que o teu Espírito Santo, Pai, fale ao coração do teu servo e da tua serva. Que teu Espírito Santo trabalhe no nosso caráter, no nosso espírito, na nossa alma, para que sejamos moldados, meu Deus, para que o teu Espírito Santo nos transforme à imagem e semelhança do Filho de Deus, que é manso e humilde de coração. Nós somos totalmente incapazes, Pai, de viver a tua palavra se o teu Espírito Santo não for conosco. Aonde esta palavra chegar, meu Deus, que haja edificação, que haja quebrantamento, que haja compreensão e, acima de tudo, regeneração, mudança, transformação. Que assim seja feito, Pai, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, por favor. O homem que escreveu o texto que nós acabamos de ler era Mateus, e o Mateus ele era judeu. E quando ele escreve o Sermão da Montanha, aquela conhecida pregação de Jesus, ele faz questão de colocar o sermão de maneira ininterrupta logo no começo da sua narrativa acerca do Evangelho. E o Mateus, por ser judeu, ele conhecia muito bem a expectativa daquele povo acerca da manifestação do Messias prometido por Yahvé. Ele sabia que a qualquer momento nasceria em Israel, se levantaria em Israel um líder que viria para libertar os cativos, para restaurar os contritos de coração. E eles conheciam as promessas de Deus e sabiam como os líderes, os reis, conquistavam as cidades em que batalhavam. Quando você olha para a história de Israel, por exemplo, quando Deus guiou a nação pelos 40 anos no deserto e eles estão por fim para entrar na terra que Deus havia prometido, eles vão medir esforços para entrar em Jericó, para possuir aquele território, para fazer com que os moradores saíssem de lá. Eles vão precisar usar a força física. Quando você lê Josué capítulo 6, versículo 21, o texto diz que a fio de espada eles venceram homens, mulheres e derrotaram tudo. Então, um grande líder, um vencedor, um conquistador, normalmente conquistava as terras através das guerras, através das disputas. Homens com escudos, lanças, espadas, cavalos, homens de guerra que batalhavam para tentar conquistar terras e, ao vencer aquela batalha, então possuíam aquele território. Foi assim que em 2 Samuel, capítulo de número 5, Davi, ele vence os jebuseus e conquista Jebus, que vai ser chamada a cidade de Davi, mais para frente, então, ser chamada Jerusalém. E por causa de textos como esse e tantos outros, eles viviam a expectativa que o Messias viria com poder e grande glória.
montado num cavalo. Eles acreditavam no Messias político, num Messias militante, que se manifestaria ao povo judeu com a intenção de libertá-los da opressão vivida pela maior potência mundial, que era o Império Romano. Então eles esperavam um Messias que viria para guerrear a fio de espada, um Messias que viria para pôr fim ao governo do Império Romano. E quando você lê o capítulo de número 4, onde ali Mateus registra alguns milagres, aquele povo então vem até Jesus, acreditando que o que ele iria falar seria algo que poderia ser a evidência de que ele fosse o Messias de Deus. E eu acredito que naquele momento as pessoas tinham a expectativa que Jesus iria levantar a sua voz e iria dizer: agora acabou o governo de Roma. Fique imaginando eles na expectativa de que Jesus fosse chamar homens valentes, homens de guerra, homem que sabe manusear espada, escudo, lança, mas aí vem Jesus e diz: bem-aventurados são os mansos. Bem-aventurados são os que choram. Bem-aventurados são aqueles que são humildes de espírito. O que Jesus diz, obviamente, contradiz aquilo que eles esperavam. Mas Jesus vem dizendo: bem-aventurados são os mansos. Ele diz em João 18,36: o meu reino não é deste mundo. Vocês esperavam um Messias valente, guerreiro, batalhador, um homem de guerra, mas o Messias vem dizendo: bem-aventurados são os mansos, porque a terra será herdada não pelos valentes, não pelos corajosos, não pelos arrogantes, não por aqueles que disputam poder, não por aqueles que colocam a sua vida em risco para possuir terras, mas a terra será herdada pelos mansos. Quando você lê o capítulo de número 25 de Provérbios, eu quero que você vá comigo até lá. Provérbios capítulo 25. Olha o que está escrito no versículo de número 28. Está escrito assim: como a cidade derrubada, que não tem muros. Uma cidade derrubada que não tem muros, ela é desprotegida. Ela pode vir a ruína a qualquer momento. Uma cidade que não tem muros, ela pode ser dominada facilmente. Então olha o que o sábio está dizendo: como a cidade derrubada que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. O homem que não pode conter o seu espírito, ele pode ser destruído a qualquer momento. Ele pode ser confrontado, ele pode sofrer derrotas a qualquer momento. Então Jesus compara uma cidade destruída a um homem que não consegue se dominar, não consegue conter o seu espírito. Volta aqui para o capítulo de número 16 de Provérbios, e eu quero ler com você agora o que está escrito no versículo de número 32. Provérbios capítulo 16, versículo 32. Está escrito assim: melhor é o longânimo do que o valente, e o que governa o seu espírito do que o que toma uma cidade. Em alguma outra tradução está escrito assim: é melhor ter paciência do que ser herói de guerra. Ou seja, o herói de guerra é aquela pessoa que agiu com a sua força.
O herói de guerra é aquele que colocou a sua vida em risco para conquistar uma porção de terra. Mas o texto está dizendo que aquele que governa o seu espírito é melhor do que aquele que toma uma cidade. A expectativa dos judeus era que o Messias viesse para tomar a cidade. Mas aí o Messias vem e diz que é muito melhor aprender a governar o espírito. Porque mansidão, nos termos originais gregos, a palavra utilizada é praus, que era uma palavra empregada para descrever um animal domesticado. Um animal que ele foi treinado para ser diferente dos demais. Pensa num pitbull, feroz, agressivo, destruidor, pode dilacerar uma pessoa em poucos minutos. Mas um pitbull domesticado, se assim podemos dizer, ele é treinado para ser diferente. Ele é treinado para não ser agressivo, para não ser violento. E aí você deve pensar na nossa velha natureza, que é uma natureza carregada de vaidades, de orgulho. Nós vivemos numa natureza onde nós não aceitamos ser confrontados. Opiniões contrárias à nossa pode manifestar no nosso interior uma profunda ira que nos leve a agir de modo agressivo, estúpido, vingativo. E Jesus está querendo ensinar, quando ele diz bem-aventurados os mansos, é que feliz, bem-sucedido é aquele que sabe se controlar. A mansidão, segundo Gálatas 5, versículo 22, é um fruto do Espírito. A mansidão é o resultado da atuação do Espírito de Deus na vida do homem. E olha que interessante, quando você lê Êxodo capítulo 2, o texto registra a história do nascimento de Moisés. E lá no versículo 11 diz que Moisés era grande, já era um homem. E de repente, ele observa, ele é testemunha de uma ocasião em que um egípcio estava ferindo um hebreu. E aquilo vai despertar em Moisés uma revolta tão grande que Moisés, incontrolado, ele vai matar o egípcio e ele vai enterrar o seu corpo na terra. E quando você lê o capítulo seguinte, o capítulo 3 do Êxodo, Deus chama Moisés e dá a Moisés uma missão de ir diante de Faraó, interceder pelo povo. E lá em Êxodo capítulo 3, versículo 12, Deus diz a Moisés: eu serei contigo, eu serei com você, eu estarei contigo, você não vai fazer nada sem a minha presença. Então, Deus vai trabalhar a vida de Moisés, Deus vai trabalhar no coração de Moisés, porque Moisés já havia provado que o seu instinto era agressivo. Ele era um cara de pavio curto, uma pessoa que facilmente explodia. Às vezes você não está num dia legal, as coisas já estão difíceis, já acordou atrasado, já não deu tempo de tomar café, e aí você sai com pressa para chegar no trabalho, de repente vem alguém e fecha você. E aí o cidadão, além de te fechar, começa a fazer gestos. Ou você descobriu que alguém da sua confiança falou mal de você para alguém. E aí você, indignado, aquilo começou a mexer com você, você ficou revoltado, e na primeira oportunidade que você tem, você vomita em cima da pessoa. Desconta, se vinga, fala mal. A nossa natureza é assim. E entenda, o trabalho do Espírito Santo na vida do homem é para que o homem aprenda a controlar as suas vontades.
E quando eu falo de controlar as suas vontades, o seu espírito, é em todos os sentidos. O domínio próprio, ele se dá quando nós conseguimos frear os desejos da carne. Quando nós conseguimos dizer não para aquilo que ameaça nos afastar de Deus. E também da maneira como nós reagimos quando nós somos confrontados e como um vulcão em erupção nós ameaçamos explodir e buscar a vingança e revidar o mal, pagar na mesma moeda. Era comum esse tipo de vingança acontecer e eles esperavam um militante. No caso de Moisés, quando Moisés é tratado, quando Moisés é chamado por Deus, quando Deus diz a Moisés que seria com ele, Moisés, ele vai ser conhecido como um homem manso. Vá comigo para Números capítulo 12. Números capítulo 12. Acompanhe comigo o que está escrito no verso 1. O que está acontecendo aqui? Moisés vai se casar com uma mulher cuxita. E Arão e Miriam não concordam com isso. E então eles começam a questionar Moisés. Eles começam a dizer, mas Moisés acha que Deus só fala com ele? Moisés acha que só ele é santo? Que Deus só se relaciona com ele? E Moisés poderia ter reagido de maneira agressiva, como aconteceu lá no Êxodo capítulo 2, mas olha o que vai acontecer. Números capítulo 12, versículo 1 diz assim: E falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita que tomara, porquanto tinha tomado a mulher cuxita, e disseram, porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor ouviu. E era o varão Moisés, muito manso, mais do que todos os homens que havia na terra. Agora, como é que pode um camarada que matou um egípcio e escondeu o corpo na terra ser chamado de manso? Porque na nossa Constituição, o artigo 121 é homicídio. E o artigo 211 é ocultação de cadáver. Moisés matou o cara e enterrou o corpo dele na terra. E é esse Moisés que é chamado de homem mais manso da terra. Agora, como isso é possível? Deus chamou Moisés para um propósito. E na nossa vida é assim que acontece. Quando Deus nos chama das trevas para a sua maravilhosa luz, Ele trabalha para mudar o nosso caráter. Ele trabalha para que esse instinto, para que essa nossa ira, essa compulsão, desejo por vingança, seja transformado e dê lugar a um espírito manso. Então, a palavra de Deus mostra que Moisés era manso, mas deixa eu te dar mais alguns exemplos. Deus chamou Abraão e disse a Abraão sair da sua terra e ir para o lugar que Deus iria mostrar, e diz a palavra que Abraão prosperou em gado, em ouro e em prata, e assim como Abraão prosperava, o seu sobrinho Ló também prosperava. Mas diz no capítulo 13 de Gênesis que houve uma contenda entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló, porque eles estavam crescendo tanto que a terra estava ficando pequena para eles. E ao perceber a intensidade dessa disputa, desta contenda, Abraão poderia chamar o seu sobrinho e dizer, ô Ló, sabe por que você cresceu? Porque você anda comigo. Sabe por que você é rico? Por causa da bênção de Deus que está sobre a minha vida. Você só tem o que tem, porque eu trouxe você comigo. Você só cresceu dessa maneira, porque você está pegando carona na bênção que Deus me deu. Abraão poderia reivindicar a autoridade e o poder, mas entenda, o manso não faz isso.
O manso não entra em disputa por poder. O manso, ele não reivindica os seus direitos. Olha como Abraão agiu. Gênesis capítulo de número 13. Procura aí, por favor. Livro de Gênesis capítulo de número 13. Versículo 7, diz assim: E houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os ferezeus habitaram então na terra. E Abraão disse a Ló: Ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Não está a terra toda diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. Olha como é que Abraão lidar com a contenda. Ô Ló, eu vou deixar você escolher, para que não haja confusão, contenda. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você quiser ir para a esquerda, tudo bem, eu vou para a direita. Por que Abraão faz isso? Porque Abraão era um homem manso, e a característica do manso é não reivindicar aquilo que é seu por direito, é não entrar em disputa por algo. Manso muitas vezes é aquele que evita o conflito, evita a contenda e aceita com facilidade aquilo que contradiz a sua vontade. Quando nós olhamos para a história de Davi, ungido na sua adolescência, para ser o futuro rei de Israel, substituindo então o rei Saul, diz a palavra que Davi, ele recebe a unção, ele desperta a admiração do povo de Israel pela sua coragem, de modo que as mulheres cantavam dizendo: Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares, e isso vai despertar no rei Saul inveja, um ciúme doentio, por causa do fato de Davi ser bem visto. E você conhece a história. Saul então, ele começa implacavelmente a perseguir Davi, tentando cravá-lo com uma lança na parede. Davi então foge para os campos, Davi foge para os vales, Davi foge para as cavernas, até que houve uma ocasião em que Davi teve a oportunidade de colocar um ponto final naquela perseguição. Saul havia saído com os seus homens à procura de Davi. Em um dado momento, eles cansados que estavam, eles se deitam para dormir, a lança de Saul está ao seu lado, e os homens que estavam ao redor deles também dormiam. E Davi vai chegar exatamente onde eles estavam, com a oportunidade de tirar a vida do seu perseguidor, de pôr um ponto final naquela perseguição. Eu quero ler com você o primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 26. E o que está escrito no versículo de número 9. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 26. Versículo de número... Vamos ler a partir do 7, para ficar mais fácil de compreender. Vieram, pois, Davi e Abissai de noite ao povo, e eis que Saul estava deitado, dormindo, dentro do lugar dos carros, e a sua lança estava pregada na terra à sua cabeceira, e Abner e o povo estavam deitados ao redor dele. Então disse Abissai a Davi: Deus te entregou hoje nas mãos a teu inimigo. Deixa-me, pois, agora encravar com a lança de uma vez na terra, e não ferirei segunda vez. O Abissai vai dizer para Davi: olha o que Deus preparou, Davi. Abissai vai dizer: olha, Deus preparou tudo. Foi Deus que colocou o inimigo na sua frente. Foi Deus que criou todo esse cenário. Davi, a hora é essa. Um golpe não é necessário o segundo. Um golpe, Saul morre. Davi, ele está te perseguindo há um tempo. É hora de acabar com essa angústia, com esse sofrimento. Davi, é a sua hora. E ele usa o nome de Deus para encorajar Davi.
dizendo que foi Deus que preparou tudo isso. Agora, olha a reação de Davi no versículo 9. E disse Davi a Abissai: nenhum dano lhe faças, porque quem estendeu a sua mão contra o ungido do Senhor e ficou inocente? Versículo 10. Disse mais Davi: vive o Senhor, que o Senhor o ferirá, ou seu dia chegará em que morra, ou descerá para a batalha e perecerá. O Senhor me guarde de que eu estenda a mão contra o ungido do Senhor. Sabe o que Davi vai dizer, ó Abissai? Eu não vou colocar a mão em Saul. Eu não vou tentar contra a vida do Saul. Se tiver que acontecer alguma coisa com ele, que seja algo que venha da parte de Deus. A vingança pertence ao Senhor. O que é isso? Mansidão. Era a chance, era a oportunidade, mas Davi não age assim. O manso, ele vence o mal com o bem. O manso, ele não parte para revidar as agressões que sofre. O manso não fica aguardando a oportunidade só para ter o prazer de chegar e dizer: está vendo? Você fez isso, agora paga. O manso não age assim. Falei de Moisés, de Abraão, de Davi. Eu poderia usar a história de Paulo, que por pregar o evangelho, por pregar a palavra, foi inúmeras vezes perseguido, açoitado, preso, e estava sempre contribuindo para o bem da sociedade a quem pregava. Era um homem manso. Eu poderia falar de Estevão, que lá em Atos capítulo 6 e 7, por causa da pregação do evangelho, um homem de sabedoria, de boa reputação, cheio do Espírito Santo, pregou acerca do Cristo crucificado a homens que haviam feito mal contra o Senhor. Diz a palavra que quando Estevão pregava, os homens rangiam os dentes contra ele. Os homens ameaçavam atirar pedras nele. Vamos ler isso também em Atos capítulo de número 7. Atos capítulo de número 7. Versículo de número 55 diz assim, versículo 54. E ouvindo eles isso, a pregação de Estevão, enfureceram-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Mas, estando cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Versículo 58. E expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas despuseram as vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Versículo 59. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, morreu, adormeceu. O cara está recebendo pedrada. Cada pedrada que ele recebe é uma ferida que se abre na sua carne. E as pessoas com ódio dele, atirando pedras. Estevão sabe que está prestes a morrer, e quando ele ora dizendo: Senhor, não lhes imputes este pecado, não os castigue por essa maldade, não os punam por aquilo que eles estão fazendo. Estevão está fazendo exatamente o que Jesus fez lá em Lucas capítulo 23, versículo 46, quando Jesus estava, o maior de todos os mansos, pendurado no madeiro. As pessoas manietaram a cabeça contra ele. Aqueles que experimentaram os seus milagres olhavam para ele e diziam: você salvou um monte de gente e não pode se salvar? E Jesus, podendo orar ao Pai, dizendo: Pai, acaba com essa raça, se vingue deles. Jesus vai dizer: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Então, o dicionário traduz manso como alguém tranquilo, como alguém quieto, como alguém
que seja uma pessoa de paz, e eu tenho uma mais absoluta certeza que isso é novidade para você, até um ateu sabe disso. Mas eu quero chamar a sua atenção para um outro significado que Jesus ensina quando ele fala acerca da mansidão. A mansidão, ela é um ato de submissão a Deus e a sua palavra. O manso é aquele que não questiona a Deus pelos males que lhe sobrevêm. O sentido do texto em que Jesus está falando, ele menciona aquela pessoa que aceita a vontade de Deus. Por quê? Porque esta pessoa é humilde de espírito, esta pessoa chora pelos seus pecados e ela sabe que a sua vida não faz sentido algum se não for para andar em concordância com a vontade de Deus. Então entenda o manso como aquele que sabe lidar com as coisas boas que vêm da parte de Deus, mas que também sabem ser repreendidas pelo Senhor. Por isso eu disse a você no início que Jesus está construindo o caráter deles para aquilo que estava por vir. E nós temos facilidades para lidar com as coisas boas que vêm de Deus. Todos nós, com o coração cheio de alegria, contamos as histórias de superação, o que conquistamos, o que compramos, o que vivemos, a cura que recebemos, o carro que compramos, a porta que se abriu. A questão é quando vem o revés, é quando vem o mal e nos alcança. A questão é quando Deus permite que as coisas fujam do nosso controle. Deixa eu dar um exemplo para você do que é mansidão neste sentido. O sacerdote Eli, ele não repreendeu seus filhos. Ele permitiu que os seus filhos vivessem na iniquidade, mesmo prestando serviços sacerdotais no templo. E Deus por 3 vezes vai chamar o então jovem Samuel, e Deus vai dizer a Samuel que algumas mudanças iriam acontecer ali, e que os filhos de Eli iriam perecer. E para Samuel foi difícil ouvir aquilo, porque ele sabia que Eli iria perguntar o que foi que Deus falou. Então Eli vai chamar Samuel e insistir para que Samuel falasse o que é que Deus tratou com ele. E então Samuel conta a Eli o que Deus havia dito que faria. Algo devastador, terrível. O juízo de Deus viria sobre a casa de Eli. Vá comigo para o primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 3. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 3. Versículo de número 10. Está escrito assim: Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: Fala que o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel: Eis aqui, vou eu fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tirarão ambas as orelhas. Naquele mesmo dia suscitarei contra Eli tudo que tenho falado contra a sua casa. Começá-lo-ei e acabá-lo-ei, porque já eu lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo os seus filhos execráveis não os repreendeu. Então Deus está falando com quem? Com Samuel. O que Deus está falando para Samuel? Eu vou dar um jeito nos filhos de Eli. Eu vou acabar com eles. Eu vou tirá-los do ofício sacerdotal. Eu vou puni-los, porque Eli, ciente dos erros que ele cometia, não os repreendeu. E aí Samuel chega na presença de Eli, e aí? O que o Senhor falou para você? Versículo de número 15.
E Samuel ficou deitado até pela manhã, e então abriu as portas da casa do Senhor. Porém, temia Samuel relatar esta visão a Eli. Por que ele temia relatar essa visão a Eli? Porque era algo terrível. A espada do Senhor iria na sua casa, os seus filhos seriam destruídos. Versículo 16. Então chamou Eli a Samuel e disse: Samuel, meu filho. E disse ele: eis-me aqui. E ele disse: que palavra é a que te falou? Peço-te que não me encubras. Versículo 18. Então Samuel lhe contou todas aquelas palavras e nada lhe encobriu. Então o que Samuel vai dizer ali? O que eu vi naquela visão é o seguinte: Deus vai destruir os seus filhos. Deus vai exterminá-los. Sabe por quê? Porque eles praticaram iniquidade no templo. Porque eles agiram contra a vontade do Senhor. Porque eles davam os garfos nas panelas e tiravam as ofertas que eram consagradas ao Senhor. O Senhor vai castigá-los severamente. Eli, o juízo de Deus vai vir sobre a sua casa. E Eli poderia dizer: mas como? Ele poderia dizer: eu sou sacerdote, eu sirvo a Deus há anos, eu consagrei a minha vida, eu passei a maior parte do meu tempo, da minha vida, prestando serviços a Deus. Essa não é a atitude de manso, presta atenção. O manso, ele não quer colocar Deus na parede. O manso não questiona o agir de Deus. Entenda, Deus, quando ele tira o povo e conduz o povo 40 anos no deserto, Deus os humilha, Deus deixa o povo passar fome. E aí lá em Deuteronômio capítulo 8, versículo 6, Deus vai dizer: eu guiei vocês nesses desertos, esses 40 anos, eu humilhei vocês, eu fiz vocês ter fome, e alimentei vocês com o maná. Eu queria saber o que estava no seu coração, se você guardaria os meus mandamentos ou não, para te dar a entender que o homem não vive só de pão, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, viverá o homem. Então, o que Deus está mostrando? Olha, sabe aquela humilhação? Era eu que estava por trás dela. Sabe a fome que vocês tiveram? Foi eu que permiti que acontecesse, para saber o que estava no seu coração, se vocês iriam guardar os meus mandamentos ou não. Então, a atitude do manso é justamente não questionar o que Deus faz, não questionar a palavra de Deus. Por que dos 600 mil homens, fora mulheres e crianças que saíram do Egito, por que apenas 2 entraram na terra que Deus havia prometido? Porque todos os que pereceram no deserto, pereceram por causa da murmuração. Eles questionavam Moisés, eles questionavam a Deus o tempo todo. Observe a reação de Eli. Deus deu visão a Samuel dizendo: eu vou acabar com eles, eu vou dar uma lição neles, eu vou castigá-los, eles vão perecer. E aí quando Samuel fala para Eli, olha a reação de Eli no versículo de número 18. Então Samuel contou todas aquelas palavras e nada lhe encobriu. E disse ele: é o Senhor, faça o que bem parecer aos seus olhos. Sabe o que Eli está dizendo? Quem falou isso foi Deus. E se foi Deus que falou isso, então que aconteça de acordo com a vontade dele. Ou seja, se aquele mal que estava por acontecer viesse de Deus, ele disse: vindo de Deus eu aceito. Essa é a atitude de manso que Jesus diz lá em Mateus capítulo 5. Jó, sincero, reto, temente a Deus, e se desviava do mal. De repente, ele perde todo o seu patrimônio, todo o seu gado, todos os seus filhos, todas as suas casas, todos os seus escravos. Jó perde a sua saúde. E de repente a mulher de Jó chega até ele e vai dizer: você ainda retém a sua sinceridade? Jó, até quando você vai continuar com este temor? Até quando você vai continuar fiel a Deus? Até quando você vai continuar com essas crendices? Aí lá no capítulo 2, versículo 10 do livro de Jó, ele diz assim: como falas uma louca, falas tu. Aceitaríamos o bem de Deus e não aceitaríamos o mal?
Deus me deu, e o mesmo Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Esse é o manso. É o cara que sabe. É aquele que, assim como Paulo, quando escreveu a carta aos Filipenses, no capítulo 4, demonstrando que sabe lidar com um dia bom e com um dia ruim. Sabe viver, Filipenses 4, versículo 11. Eu não digo isso como por necessidade, porque eu já aprendi a contentar-me com o que eu tenho. Em toda maneira, em todas as coisas, eu estou instruído, tanto a ter fartura, como a ter fome, tanto a ter em abundância, como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Ou seja, eu sei viver com a despensa cheia, eu sei me alegrar com a despensa cheia, mas eu também sei viver com a despensa vazia. Eu consigo servir a Deus com saúde, com vigor físico, mas quando eu tenho doenças, eu continuo me alegrando na presença de Deus. Eu sei viver os dias de paz, eu sei andar em pastos verdejantes, mas quando eu estou no vale da sombra e da morte, eu continuo servindo a Deus com alegria. Esse é o manso. Esse é o cara que é submisso à palavra de Deus. Esse é o cara que entende que, sendo a vontade de Deus favorável ou não às suas, o que importa é que a vontade de Deus se cumpra na sua vida. E isso não é para qualquer um, não. Isso não é para crente mimado, não. Isso não é para a nossa geração do oba-oba, não. Isso é para quem se humilha diante de Deus. Isso é para quem sabe que diante de Deus ele é miserável, pobre, cego e nu. Jesus está querendo ensinar os seus ouvintes a serem totalmente submissos a Deus, totalmente submissos à sua palavra, àquilo que Deus quer. Veja o que Tiago escreveu na sua carta, no capítulo de número 1. Tiago, capítulo de número 1. Eu quero ler com você o que está escrito no versículo de número 20. Tiago, capítulo 1, versículo, vamos dizer o 19. Está escrito assim: sabeis isso, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Olha como um assunto é mansidão. Todo homem seja pronto para ouvir. Meu irmão, Deus te deu 2 ouvidos e uma boca. Já percebeu? Então tem hora que tem que ouvir. E tem coisas que ouvimos que devem nos levar ao silêncio. Já pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Versículo 20. Porque a ira do homem, a revolta do homem, a indignação do homem não opera a justiça de Deus. Pelo que, rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. Observe o contexto. Quando ele fala da palavra, de receber a palavra com mansidão, palavra que pode salvar a nossa alma, qual é o contexto? A ira, a cólera, a revolta, o desejo de vingança. Então, aquele que age com mansidão é aquele que ouve a palavra de Deus e diz: é verdade, eu tenho que mudar. Eu não tenho que agir assim, não. A maneira que eu estou fazendo, a maneira que eu estou agindo, a maneira que eu estou me comportando, não condiz com a vida daquele que é regenerado. Ele recebe essa palavra com mansidão. Veja o que está escrito na carta de Paulo a Tito. Volte algumas páginas aí para Tito, capítulo 3. Tito, capítulo de número 3, versículo 1. Está escrito assim: admoesta-os a que se sujeitem aos principados e potestades,
que lhes obedeçam e estejam preparados para toda boa obra. Sujeição, obediência, versículo 2, que a ninguém infamem, nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda mansidão para com todos os homens. Obediência, submissão, mostrando com mansidão, sendo modesto para com todos os homens. Ou seja, o que Paulo está escrevendo a Tito? Mostre que você foi regenerado. Mostre que você nasceu de novo. Como? Sendo submisso e obediente. Mostre que você foi regenerado. Como? Através da mansidão que você tem. E o contexto, olha o versículo 3. Porque também éramos no passado, no outro tempo, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia, inveja, odiosos, odiando uns aos outros. Mas, quando apareceu a benignidade e caridade de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação pelo Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, essa abundante graça que Ele derramou sobre vós por Jesus Cristo, nosso Salvador, é o Espírito Santo, e é o Espírito Santo que trabalha em nosso ser, para que o nosso espírito seja um espírito manso, submisso a Deus, submisso à sua palavra. Agora, qual é o maior exemplo de mansidão? Jesus Cristo, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes abriu mão de todas as suas prerrogativas, tomando a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Mateus capítulo 26, versículo de número 63, diz a palavra que as pessoas ofendiam Jesus. Jesus havia sido esbofeteado, Jesus havia sido empurrado de um lado para o outro, colocaram um capuz no seu rosto e deram socos, tapas, murros. Jesus sangrava pelo rosto, já havia sido açoitado e sabia que as multidões estavam revoltadas contra ele. O texto diz que ele não abriu a boca, como um cordeiro mudo, foi levado ao matadouro. E esse mesmo Jesus que vai dizer lá em Mateus capítulo 11, no versículo 28, vinde a mim, todos os cansados, os oprimidos, os sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A expectativa dos judeus, qual era? Um rei que viria com espada, lança, escudo, para tentar na força do seu braço conquistar o território da Palestina. Aí Jesus disse, não, bem-aventurados são os mansos, porque eles herdarão a terra. Lá em Apocalipse capítulo 21, ele fala que virão novos céus, novas terras, tudo que Deus tem preparado, aquilo que o nosso olho não viu, que o nosso ouvido não ouviu e que ainda não subiu ao nosso coração, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, para aqueles que são humildes de espírito, para aqueles que choram por causa dos seus pecados e receberão consolo divino, para aqueles que são mansos. Os mansos herdarão a terra. Talvez Deus te trouxe aqui para mostrar que algumas coisas que acontecem no seu dia a dia estão fora do lugar. Você sabe, eu disse isso aqui de manhã e algumas pessoas ficam assustadas. Mas eu não tenho medo de falar verdades. Como graças a Deus eu já sei o que eu vou pregar domingo que vem, eu vou para casa já com um monte de livro. E eu já começo a pesquisar, a estudar,
para tentar, ao longo da semana, desenvolver o estudo e orando e aprendendo cada vez mais. E todas as vezes que eu olho para a Escritura e eu consigo, pela misericórdia de Deus, entender o sentido do que Jesus está falando quando ele diz: bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os mansos. E eu olho para a preciosidade deste ensino e eu olho para a minha vida, eu falo: meu Deus! Eu passei a ter dúvidas da minha conversão. E se eu fosse você, eu pensava assim também. Porque nesse cenário atual de um cristianismo de oba-oba, a vitória já é sua, tome posse da bênção, Deus vai te exaltar, Deus vai te honrar, hoje você está por baixo, amanhã você vai estar por cima, e olha, quem quer Jesus? E todo mundo quer, todo mundo batiza, mas ninguém conhece o Evangelho, irmão. E olha o que Jesus está ensinando, olha o que Jesus está propondo, olha como é que Jesus apresenta o seu reino. Não é um reino de aparências, não é um reino de justiça humana, é uma ação do Espírito Santo que transforma o homem de dentro para fora. E nós precisamos, com muita seriedade, irmãos, analisar o texto e pensar, e pensar, e pensar, e pensar: meu Deus, será que eu compreendi o que é ser seu servo? Será que eu sou manso? Será que eu sou pobre de espírito? Será que eu realmente vivo neste reino? É nisso que você tem que pensar. Vamos ficar todos de pé, por favor.